Por que eu faço ponto de brisa? Eu te explico. Infelizmente tem pessoas que entendem que eu sou um adolescentão. Parabéns, vocês conseguiram me definir. Adolescentão, né? Molecão, irresponsável. A responsabilidade que eu tenho é muito maior, pode crer, do que aquela que vocês acham que eu tenho. Eu não posso fazer o seu filho usar maconha, seu filhinho, seu filho de tenra idade. Não tô falando de menor de idade, não. Tô falando menor de 25 anos. Eu não posso influenciar essas pessoas a usar maconha. Porque é indicado que a pessoa não use maconha. Eu usei maconha com 16 anos, quebrei a cara. Não foi legal. O ponto de brisa existe inclusive por causa disso. Naquela época, a única informação que eu tinha era de que maconha queimava neurônios. E é uma informação falsa, que muito médico ainda hoje fala essa bosta em universidade, sabe? Infelizmente esses caras nunca estudaram maconha. Não. Médicos são as últimas pessoas que podem abrir a boca sobre maconha se eles nunca estudaram ela na graduação. Não podem abrir a boca, tem que ficar quietinho quando fala sobre maconha. Se não estudou maconha, cala a boca, não fala. Teu diploma não serve para você justificar o que você vai falar sobre maconha. Nem psicólogo, nem psiquiatra, nem qualquer pessoa que não estudou a fundo a maconha, sem esse viés aí de CBD é bonzinho, CBD faz bem, CBD tá legalizado. Não, eu gosto de usar a maconha legalizada. A maconha que faz bem, maconha, essa maconha fumada aí, que essa molecada fuma aí, ó, tem... Isso daí é droga. Mas a maconha que eu uso, não. A maconha que eu uso é CBD. CBD é bom. Falou esse tipo de coisa, já não sabe o que tá falando. Não sabe, não conhece o THC, não conhece outros canabinoides. Só fala sobre CBD. E de preferência sobre CBD isolado, que é aquele que a indústria farmacêutica gosta que os médicos falem. Está legalizado. Tomar banho. Vai estudar. Vocês não falam pra eu estudar? Eu repeti 6 vezes a sexta série. Eu fiquei 6 anos na sexta série. Eu não tenho nenhuma graduação. Desculpa se eu tô sendo arrogante, soberbo. Mas vocês têm mais é que estudar a maconha antes de falar sobre ela. Beleza? Teu diploma não serve pra justificar o que você fala sobre maconha, beleza? Se você não estudou maconha e não estudou ela profundamente, se você não tem experiência empírica, se você não sabe bem como funciona a maconha, muitas vezes você pode estar lendo a cartilha do colonizador que diz que a maconha queima neurônio, tá? Que ela parte do pressuposto que maconha causa redução da capacidade motivacional, síndrome motivacional. Maconha não deve ser usada por jovens, ponto. Beleza? Não tem o que discutir, ponto. Não é para ser usado por jovens, apesar de milhares, milhões de jovens que começaram a fumar maconha aos 13 anos, hoje tem 70 anos, tocam a vida, educaram seus filhos, tocaram a vida, ninguém ficou sabendo que ele fumava maconha, beleza? É simples assim. Bom, isto posto, né, com todo respeito a todos os profissionais que estudam a maconha, eu posso citar alguns nomes, eu não vou fazer injustiça, mas eu vou citar um nome que eu gosto muito aqui do Brasil. Três nomes, vamos colocar uma mulher aí no meio. Então, primeiro as damas, eu vou falar de um nome que eu admiro demais, apesar de não concordar com algumas coisas, algumas abordagens que a doutora Carolina Nossetti tem. Eu tenho um ponto de vista diferenciado, pode ser que a gente conversando possa chegar a algum consenso. Mas... ou não, né? Mas admiro demais o trabalho dela, o esforço que ela faz para deixar um emprego lá na Califórnia confortável, uma vida social, financeira, profissional confortável, bacana, lá, legal, promissora, relacionada à maconha, e veio para o Brasil para lutar por essa planta porque acredita nela. Eu também acredito nessa planta. Também posso falar sobre Drauzio Varela, que é uma pessoa que foi buscar dentro da casa de detenção a realidade de algumas pessoas,
apesar de que eu também não concordo com alguns pontos de vista dele, né? Algumas abordagens que tem que respeitar a indústria farmacêutica, mas sei que ele é uma pessoa que tem a mente aberta para poder entender o uso do tetrahidrocannabinol, que é o THC, que todo mundo fala, esse deixa doidão, ai. Bom, enfim. E o Dr. Siddhartha Ribeiro, que é além de estudar maconha, é capoeirista, mandingueiro, salve, saravá. Também é uma pessoa que fala sobre os sonhos. Ele tem um trabalho muito incrível de neurociência relacionado aos sonhos. Tá? Então, com respeito a essas 3 pessoas, nas quais eu ponho todos os outros médicas e médicos nesse hall, né? Com todo respeito a essas pessoas que têm um conhecimento sobre sobre a erva, a nossa querida Cannabis ruderalis, Cannabis indica e também Cannabis sativa, que é chamada maconha na África. Estão tentando apagar com o nome Cannabis sativa, estão tentando apagar o nome maconha, mas é maconha o nome, é maconha, né? Tá? Não é zeamaís, é milho. Não é feliscatus, é gato. Beleza? Nome científico da maconha é cannabis sativa. Ninguém chega na feira e pede um zeamaís, certo? Ninguém pede lactuca sativa, que é o nome da alface, o nome científico da alface, certo? Então vamos respeitar o nome maconha, que o nome é nosso. O nome é africano, é da negritude. Beleza? Respeita. Beleza? Tamo junto aí, negritude. Tamo junto. Decolonizando todos os dias e fazendo uma revolução sem derramar uma gota de sangue no chão, é nóis. Bom, então, é o seguinte. Por que eu faço o trabalho do ponto de brisa? Por vingança. Por vingança. Porque na escola não nos ensinaram sobre Peabiru, que é o caminho que os indígenas faziam daqui, do nosso litoral, aqui de São Vicente e Santa Catarina, se encontravam na cidade de Peabiru, no Paraná, e de lá seguiam, ou melhor, os caminhos se encontravam, né? Não é que eles se encontravam, os indígenas se concentravam ali, não é isso, na cidade de Peabiru. Você não entendeu, tá, vamos lá. A nossa sociedade não nos conta na escola, não nos educa sobre os nossos potenciais, sobre a nossa história. Conta a história da Pérsia, mas nos falam sobre a história dos nossos povos. Falam da história dos gregos, mas não falam da nossa história. Tá certo que a nossa sociedade branca, eu sou branco, caucasiano, mas a nossa sociedade estabelece esse ensino como majoritário no Brasil e não contam dos indígenas daqui nem dos africanos e africanas, certo? Então, uma dessas histórias é que os indígenas daqui de São Vicente e de Santa Catarina saíam daqui e iam para o Peru a pé, faziam uma peregrinação todo ano pelo caminho de Peabiru, um caminho aberto por manadas de búfalos de 1,40 m de largura, um caminho que tem grama, uma grama chamada Peabiru. Tá? Esse caminho foi usado muitas vezes pelos brancos para fazer estrada para branco. Assim como José de Anchieta usava uma trilha aqui da nossa serra, também os nossos indígenas usavam essa caminhada aí, essa estrada até o Peru. Deixa eu ficar aqui, vamos pegar melhor essa luz aqui, ó. Eu faço ponto de brisa porque negaram esse tipo de informação pra gente. Negaram a informação de como eram as nações mexicanas quando os espanhóis chegaram lá e tomaram aquele lugar deles. Queimaram seus livros, né? Seus registros, tá? Não eram livros. Mas enfim, e só sobrou o calendário maia. Por felicidade, sobrou pelo menos o Tzolk'in, que é o
calendário maia, que não é um calendário, é um sincronário. Ele está relacionado com a sincronicidade de todos os planetas, não só de Sol e Lua, beleza? Sol, Terra e Lua. O tempo por eles é contado de uma outra maneira, beleza? Só vou abordar esse assunto. Não nos contaram na escola sobre os potenciais que nós temos no sexo. A igreja nos cerceou conhecimento sobre nós mesmos, sobre a nossa estrutura. A saúde do nosso corpo começa nos pés. Ela é a base. Uma árvore sem raízes bem saudáveis não fica bem. Um prédio sem uma sapata, uma broca, uma viga baldrame, uma estrutura, uma infraestrutura bem feita, ele não vai poder ser bem construído. Qualquer casa, qualquer prédio, qualquer edifício precisa ter uma fundação muito bem feita. A fundação do corpo humano é o pé, são os pés, a saúde começa pelos pés, e é também o sexo. O sexo é o terceiro elemento, nós somos trinos. Temos nossos sentimentos e nossos pensamentos. Mente e coração, emoção e razão. Só que esses dois têm que ter uma base muito bem fundamentada no sexo. E negaram esse tipo de informação pra gente. Negaram um monte de informações na escola, na igreja, na televisão, de uma maneira estruturada, pensada, arquitetada há mais de 1.600 anos. O cristianismo foi desvirtuado pela Igreja Católica e a Igreja Protestante pegou uma coisa que já tinha sido muito deturpada e construiu uma outra ideia. E em nome de Jesus, esses grupos estão matando, estão torturando, estão promovendo inquisição, estão promovendo apagamento cultural. Eu estou muito triste de estar tendo um pagamento cultural nos caiçara daqui da Barra do Una, com igrejas evangélicas e católica também, né? Católica é a base, tudo bem, eu vou até dar um boi, mas as igrejas evangélicas estão vindo com papo de que fandango é coisa do diabo, que não tem que dançar mais miudinho, não tem que ter as tradições caiçaras, as festas de folia de reis que tem a ver com a igreja católica, enfim. O cristianismo tem sido usado há mais de 1.600 anos para apagar culturas, para matar pessoas por dentro. Isso inclui africanos, caboclos, mamelucos, povo da mata, povos originários, caiçaras, indígenas, africanos de todas as partes, os nossos irmãos, os nossos parentes lá do México, do Peru, vamos falar, né, os indígenas de Dakota do Norte, Dakota do Sul, da Groenlândia também, peraí, né, do Alasca, da Terra do Fogo. Nós tivemos culturas apagadas em nome de uma cultura europeizada, uma cultura branca, um povo que chegou aqui nas Américas famélico, puído, lascado, desdentado, fedendo, doente, fedido. Chegou aqui e encontrou povos muito bem apessoados, pessoas que tinham todos os dentes. Africanos também tinham todos os dentes, tinha uma dentição boa, a alimentação era boa. O pH dos indígenas também ajuda, não sei dos africanos, mas dos indígenas ajuda também para o combate de cáries. Mas eles tinham todos os dentes, eram pessoas bonitas, eram pessoas elegantes, eram educadas, eram finas para os seus conhecimentos, para a sua nação. Eles eram pessoas que tinham etiqueta para fazer, ainda que matassem seus compatriotas, né, com rituais, etc. Povos que eram canibais aqui na nossa região, povos que matavam para acalmar a fúria dos deuses, como no México. Enfim, tinham
pontos de vista diferentes sobre a vida, valores construídos de uma maneira diferente. Aliás, não eram construídos, né? Construído é coisa de maçonaria. A gente está falando de semeado, a gente está falando de plantado, a gente está falando de soprado, a gente está falando de chovido, a gente está falando de movimentos da natureza. Povos que estão relacionados com a natureza, povos que preservavam a natureza, que tinham um sistema de esgoto. Os brancos chegaram aqui doentes, eles eram sujos, eram porcos, aliás tinham um código de conduta que não era humano. E chegaram aqui já abusando das indígenas, enfim, tem várias questões que não nos contam na escola, não nos revelam esse tipo de conteúdo, e o Ponto de Brisa é meio que uma vingança da minha parte contra esse sistema que escraviza a todos, a todas. Todas as pessoas são escravizadas, todas, sem exceção. Somos escravizados por um sistema escroto. Eu não diria nem escroto, porque escroto tem a ver com saco, que é uma região sacra no corpo humano. É uma cultura escroque, uma cultura de reles, é uma cultura, não sei nem me referir, que não é digna, não é digna, não é honrada e faz atrocidades em nome de Jesus. Faz atrocidades em nome de uma pessoa que era o mais humilde dos homens. Sabe? Então chega dessas mortes, chega desse apagamento cultural. Eu resolvi botar a cara e falar sobre esse assunto no Ponto de Brisa no dia 20 de março de 2020, quando eu soube que a Covid matava em 14 dias. A partir desse dia eu disse, então vou viver como se eu vivesse apenas 14 dias, eu não vou me importar, eu vou durar 14 dias, então eu vou viver como se eu fosse durar apenas 14 dias. Essa vai ser a minha vingança contra esse sistema escroto. Escroto não, escroque, esse sistema nojento, asqueroso, que fez isso conosco, que tirou a nossa base, tirou o sexo, tirou a vitalidade, tirou a virtude do ato sexual como um todo e colocou uma coisa muito moral, muito pouco simbólica, muito pouco abrangente, ridícula, tornou o sexo um pecado. Fez do sexo alguma coisa que não tem que ser praticado de uma maneira inteligente, livre, criativa, afetiva, amorosa, sabe? O maior tráfego que existe na internet é a pornografia. Essa sociedade não pode estar feliz não, cara, desculpa aí, beleza? Então assim, essa é uma forma de me vingar desse sistema, uma forma de devolver para o sistema, usando esse aparelho aqui, ó, essa criação do sistema, usando esse aparelho para multiplicar esse tipo de raciocínio, porque a gente não consegue falar sobre esse tipo de coisa com as pessoas nos grupos sociais, fica difícil, fica bem difícil. Logo aparece alguém mandando a gente se ajoelhar perante Jesus e falando que vai humilhar a gente, vai chicotear, vai pregar na cruz para saber o que é que Jesus sofreu para salvar o ser humano. Jesus não veio salvar ninguém. Jesus não veio salvar ninguém. Ele não falou em nenhum momento em Espírito Santo. Ele falou em espírito de consolação. Nenhum momento Jesus falou em Espírito Santo. Isso daí é criação da Igreja Católica. Beleza? Depois os protestantes entraram no escorregador. Beleza? Então eu vou dizer para vocês que eu faço esse canal justamente para combater esse tipo de falta de informação que nos aparta de nós mesmos. A escola nos distancia dos nossos próprios potenciais, ela só nos ensina a replicar um sistema que gera recursos para um grupo de pessoas que eu não sei qual é, mas que vai ter comigo lá no inferno. Eu vou encontrar com essa gente lá no inferno. Eu vou estar do lado de Cérbero esperando essa gente, lá no inferno. Já que me mandaram para o inferno, é lá que eu vou receber essa gente. Eu vou encerrar essa mensagem em 19h47.